Imagina você na escola, de boa, quando do nada uma pessoa começa a comer a outra na sua frente. Bem, é isso que vamos falar hoje, sobre High School of the Dead, um verso de zumbi e muito gore, do jeito que vocês gostam. A história começa com Takashi, que é o nosso protagonista. Ele tá bem pensativo e triste nas escadarias da escola, já que a garota que ele gosta o rejeitou, e após ela repetir um ano por algum motivo, ficou com o garoto bonito e inteligente da sala. Mas mesmo assim, ele não desiste dela, brasileiro demais. Ele fica lembrando da promessa que fizeram quando eram criança, que se casariam quando crescessem, fazendo aquela jura de dedinho e tudo mais. Enquanto Takashi estava perdido em seus pensamentos, uma garota com cabelo rosa chamada Saya Takagi apareceu e começou a chamá-lo de idiota, porque mata a aula todas as vezes e não dá valor ao estudo, já que entrou na escola por sorte. Takashi estava tão imerso em seus pensamentos que não consegue se importar muito com os insultos daquela garota no momento, fazendo ela citar a rejeição da garota que ele gosta e sair de cena. Mas logo algo muito estranho e alarmante chamou a sua atenção. Do nada, um homem estranho tentou entrar na escola pelo portão principal. Um grupo de professores estavam tentando impedir o sujeito, que parecia estar fora de si, mas um dos professores tentou afastar o homem usando a violência, mas ele se lascou e acabou sendo mordido. Takashi olha aquela cena e fica extremamente assustado, e percebeu que a situação estava prestes a sair do controle. Em questão de segundos, o professor se contorce no chão e vai de base, se transformando em um zumbi atacando os outros professores. O caos se espalha rapidamente, e os outros professores que estavam ali na frente também foram infectados, se transformando em zumbis. Takashi observou tudo aquilo sem perder tempo. Ele correu em direção à sala da Rei, tentando convencê-la a sair com ele. Mesmo sem explicar exatamente o que estava acontecendo, Rei estava cética e não quis ouvi-lo, fazendo Takagi dar um tapaço na cara dela, fazendo o namorado dela e ela acreditarem no Takashi, que logo saem da sala para procurarem armas, que pegam um cabo de vassoura e um taco de beisebol. Bem, pro começo até que tá ótimo, né, galera? Até que tá aceitável. Ray tenta contato com seu pai, que é policial, mas sem sucesso, deixando ela preocupado. Logo vemos Saya e Hirano também saindo de fininho, enquanto o professor fazia um anúncio geral, dizendo que estava rolando na escola, só que ele é atacado por outros professores, fazendo com que seus gritos saiam no falante da escola para o desespero dos alunos. Na hora, a escola entrou em pânico total. Os alunos estavam correndo, chutando, empurrando e traindo uns aos outros na tentativa desesperada de escapar, só que a maioria deles acabou sendo pegos e infectados por zumbis. E a cena se transformou em um verdadeiro pesadelo. Até o professor, desiludido da vida, tirou a própria life. Já Takagi, Ray e o namorado dela conseguiram chegar ao teto da escola, onde puderam observar a cidade em um estado de caos completo. O que antes era um dia normal virou um cenário de destruição. E as forças especiais começaram a aparecer, tentando lidar com a situação que se desenrolava em torno deles. Enquanto Takashi, Ray e o namorado dela, Hisashi, tentavam se proteger, um zumbi apareceu e atacou Ray, que logo deu um jeito no monstro, perfurando seu peito. Mas o zumbi continua atacando ela, e Hisashi teve a ideia de dar um mata-leão no zumbi, que virou a cabeça igual a garota do exorcismo e deu uma mordida mortal no braço do garoto. Takashi não perdeu tempo e acabou finalizando o zumbi com uma tacada no coco do monstro. Mas infelizmente, no decorrer do tempo, a mordida estava começando a fazer efeito em Hisashi, que rapidamente começou a se sentir mal. O garoto, percebendo que não tinha muito tempo, pediu pro Takashi empurrar ele lá de cima para que ele morresse como um humano e não se transformasse em um zumbi. Enquanto Ray tentava impedir Takashi de fazer isso, Hisashi morre e logo volta como zumbi. Mas antes que ele tente fazer algo contra Ray, Takashi desce uma tacada no coco dele, o finalizando na hora pro desespero da garota. Não sei não, mas eu senti que ele queria fazer isso já faz um tempo. Brincadeira, ele ficou triste também. Ray ficou devastada, pois queria ser mordida por Hisashi para não viver nessa situação. Ela diz na cara do garoto que ele só fez isso porque ela estava saindo com o Hisashi, mas o garoto retruca dizendo que não vai mais incomodá-la e que vai destruir todos os zumbis, no que deixa Ray assustada, pedindo pro Takashi ficar com ela. Então, nesse momento doloroso, Takashi abraça Ray pela primeira vez em muito tempo, sentindo uma conexão profunda com a garota. Enquanto isso, Saya e Hirano também estavam desesperados e tentando encontrar uma saída, seguem o mesmo caminho dos outros pro terraço, mas se deparam com pessoas sendo atacadas. Saya quer sobreviver a qualquer custo e pede pro Hirano a seguir. Ray, então,
conseguiu entrar em contato com seu pai usando o celular de Takashi. Ele lhe contou sobre o completo e caos total que estava acontecendo em todos os lugares da cidade e a instruiu sair da área imediatamente. Mas o celular corta a ligação e a garota fica desesperada. Hirano dava ideias a Saya, no que rejeita todas, pois a polícia e a força de defesa que Hirano mencionou chamar para ajudá-los não virão, pois nenhuma sirene escutaram, tendo conhecimento de que isso está acontecendo por toda a cidade. Logo, um zumbi os encontram e eles vazam rapidamente do local onde estavam. Na enfermaria, a enfermeira Shizuka, que estava de boas com a vida, dormindo, acorda e descobre já de cara o processo de infecção até virarem zumbis. Mas quando ela estava se preparando para pegar alguns remédios de emergência, uma horda de zumbi invadiu a sala. Um dos alunos foi pego e mordido pelos zumbis enquanto estava tentando proteger a enfermeira, que nem sabia seu nome. Mas quando os zumbis vão para cima dela, uma garota de cabelos longos, empunhando uma espada de madeira, apareceu e acabou com todos eles sem piedade. Seu nome é Saeko. Depois de dar conta de uma horda, ela se agachou e consolou o aluno que se machucou protegendo a Shizuka, e sem pensar duas vezes, ofereceu tirar sua life, mandando direto para Jesus, do que o garoto aceitou. Saeko era presidente do clube de Kendo do terceiro ano da escola. Logo, ao ver mais uma horda de zumbis aparecendo para atacar, ela abre um sorriso feliz por poder atacá-los. Em seguida, Saya e Hirano encontraram a sala de ferramentas da escola. A sala estava cheia de pistolas de ar, serras e chaves inglesas, que poderiam usar para fazer algumas armas de defesa pessoal simples. Ao ver aquilo, Hirano começa a ficar animado e começa a calcular e montar algumas armas para eles. No caminho para a saída, Ray perguntou a Takashi qual era o plano deles depois da escola. Takashi explicou que eles precisavam voltar para suas casas, encontrar suas famílias e, claro, ajudar os outros que estavam na mesma situação. Mas para Takashi era mais complicado, pois sua mãe é professora de uma outra escola e provavelmente estava enfrentando a mesma situação. Enquanto Saya e Hirano estavam ocupados procurando maneiras de enfrentar os zumbis, eles começam a perceber algo crucial. Os zumbis só reagem a sons e não conseguiam ver bem. Essa descoberta foi uma pequena vantagem no meio do caos. Shizuka e Saeko estavam indo para a sala dos professores, mas Shizuka tropeça e logo Saeko corta suas roupas, facilitando ela a se locomover. Saya, por outro lado, estava tentando descobrir as características dos zumbis, mas ao discutir com Hirano, um dos zumbis aparece na sua frente, fazendo a garota gritar, alertando as outras duplas a localizarem. Muito assustada, Saya ataca troféus no zumbi, que não se move um dedo, mas quando o zumbi ataca, ela acaba usando uma furadeira para enfrentar, deixando ela assustada até chorar. Quando as outras duplas aparecem, decidem eliminar os restantes dos zumbis, ajudando a dupla em perigo. Após acabarem com todos, eles se apresentam, mas Saya fica extremamente irritada com a situação, pois ela é aquela garota tipo rica e que tudo tem que girar em torno dela, sendo ela melhor, a gênua e tudo mais. Só que ela desarma toda, com a pressão, chorando sem parar. Após isso, o grupo chega na sala dos professores, conseguindo descansar um pouco. Eles tinham combinado de fugir no mini carro da Shizuna, só que era muito pequeno, mas depois tiveram a ideia de pegar um micro-ônibus e ir para a cidade, com o objetivo principal de garantir que suas famílias estivessem a salvo e depois encontrar um lugar seguro. No entanto, a moral do grupo foi afetada quando eles viram a TV, a extensão global da infecção zumbi, que estava se espalhando por todo o mundo. A televisão continuava informando os fatos. Por causa da doença, o presidente dos Estados Unidos tinha abandonado a Casa Branca, em Washington, até a capital chinesa tinha virado um mar de fogo. Saya explicou que já houve coisas parecidas, como a doença em massa na história com a gripe espanhola, que estourou na Europa em 1918, que infectou cerca de 600 milhões de pessoas e causou 50 milhões de mortes, e a peste negra, que devastou a Europa no século XIV, fazendo um terço da população europeia morrer. Ao ouvir isso, Takashi pergunta como essas situações terminaram. Shizuna responde que vai infectar os outros até naturalmente não estiver mais alvos para infectar e isso sumir. Shizuna lembra que o verão começa em 20 dias e os corpos acabariam apodrecendo e acabando com isso. Mas Saya diz que os zumbis são diferentes e não podem confiar nisso.
Saeko enfatiza a necessidade de sobreviver primeiro para reencontrar suas famílias. Logo, o grupo rapidamente organizou todo o seu equipamento e suprimentos atuais e saíram da sala derrotando os zumbis que vinham pela frente. Não muito longe dali, eles encontraram mais estudantes tentando sobreviver. Sem perder tempo, o Takashi e sua equipe foram para o resgate e lidaram com a situação facilmente, decidindo aceitá-los em seu grupo. Já perto da entrada, eles deparam com vários zumbis. E é aqui que Takashi tenta testar a teoria de Saya sobre o comportamento dos zumbis. Ele se aproxima da horda de zumbis sem fazer nenhum barulho, fazendo a teoria se tornar realidade, dos zumbis só reagirem ao som. Assim, todos conseguem sair do local em silêncio, mas um dos membros novos do grupo fez a cagada de bater sua arma no corrimão da escadaria, fazendo um barulho estrondoso. Instantaneamente, todos os zumbis se voltam para eles, resultando em uma luta feroz. Mas o grupo sofre algumas perdas, como o cara que bateu a arma e a boba que foi ajudá-lo, mesmo sendo parada por Saya. Mas felizmente, o resto consegue sobreviver chegando ao micro-ônibus. Mas no momento que eles vão fugir, encontram mais um grupo de sobreviventes liderado por um professor suspeito chamado Sr. Shido, que logo de cara atrai um de seus alunos chutando para a morte. Rei sente uma sensação ruim sobre ele e não quer que o grupo se una ao Sr. Shido, mas Takashi decide salvá-los. Finalmente, eles chegam ao micro-ônibus e já na fuga, um dos alunos tenta caçar rolo com Takashi e Rei faz o garoto até cuspir baba por conta da pancada que deu nele. E logo o Sr. Shido propõe que o grupo escolha um líder. E para surpresa de todos, ele mesmo se aponta como líder por ser o professor e mais velho dali. Mas Rei não curte nem um pouco essa ideia e decide sair do ônibus. Takashi tenta ir atrás dela para fazê-la voltar, mas de repente a discussão é interrompida por um dos ônibus cheio de zumbis que aparece vindo em alta velocidade, em seguida capotando, fazendo os dois ficarem trancados em um túnel, se separando do grupo. Takashi propõe se reunirem depois em frente à delegacia. Logo, os dois correm para se afastar da explosão e em seguida acaba pegando uma moto, após derrotar um zumbi de capacete. Enquanto pilotam a moto, Takashi reflete sobre como esse pesadelo começou. Após um tempo, eles encontraram um carro da polícia, onde consegue pegar uma arma e um cacetete para se preparar para o que vem a seguir na luta pela sobrevivência. Mais tarde, Takashi e Rei chegam a um posto de gasolina para abastecer o veículo. O garoto decide deixar Rei por um momento, enquanto vai até a loja de conveniência pegar dinheiro no caixa para abastecer a moto, pois estavam duros. Mas ele logo ouve Rei gritando desesperadamente e corre de volta. Ao chegar lá, ele descobre que o Rei foi feita de refém por um sobrevivente que estava louco e fazendo coisas erradas com a garota. O homem estava zombando de Takashi com a Rei de refém, fez o garoto abastecer a moto, pois iria fugir nela levando a garota, mas o besta dá uma moscada e acaba levando um tiro no braço de Takashi, conseguindo libertar a Rei, deixando o carinha lá para ser comido pelos zumbis que seguiram o barulho do tiro. No dia seguinte, enquanto continuam sua jornada, Takashi reflete como, apesar de ter passado apenas um dia desde o início do surto, a epidemia de zumbis já resultou em tantas mortes. Logo vemos que o aeroporto também foi dominado pelos zumbis, e lá encontram atiradores de elite, e um dos atiradores era Rika, que estava combatendo os zumbis para evacuar os magnatas do país. Ela é considerada uma dos 5 melhores policiais do país. Após conversar com seu colega de trabalho, ela decide ir para a cidade, pois tem uma amiga lá e ela é a Shizuna. Na cidade, o professor Shido estava tentando lavar o cérebro dos alunos, mas só os bobos caíram na lorota. Saya acorda Hirano e tenta bolar algo para sobreviverem, mas Hirano provoca a garota perguntando se ela gostava de Takashi, deixando ela sem graça na frente da equipe. Já na cidade, Takashi e Rei encontram uma gangue que estavam ferindo e ameaçando civis com armamentos. Takashi decide tentar passar por eles e logo são atacados com tiros de armas pesadas, mas felizmente a dupla passa com sucesso, indo em direção ao time como prometido. O caos é instalado em toda a cidade, civis querendo passar para o outro lado da ponte, para uma área segura, mas a polícia tinha cercado tudo, não deixando pessoas não autorizadas passarem. Alguns até tentam, mas foram jogados para longe pelos policiais. Saeko junto de Saya analisam a lavagem cerebral do Sr. Shido nos outros alunos e decidem sair do busão com o resto da equipe. Mas Sr. Shido diz que deveriam deixar a doutora Shizuna com eles, pois um médico nessas horas é de extrema importância. Mas Hirano se altera e atira de raspão no rosto do sem vergonha, destilando sua raiva acumulada por anos pelos maus tratos do professor contra ele, conseguindo assim
fazer a equipe escaparem e saírem do micro-ônibus para seguir em frente. Enquanto o grupo avança em direção à ponte, eles são cercados por uma horda de zumbis, mas Takashi e Ray chegam para ajudar a resolver a situação, trabalhando em equipe com os demais, e em pouco tempo os zumbis são eliminados e o grupo se reúne novamente. Agora eles precisam encontrar um abrigo seguro para a noite. Shizuka sugere ir ao apartamento de uma amiga chamada Rika, a atiradora. Takashi então decide averiguar a procedência do local primeiro com a professora. Tempos depois, a equipe chega ao local e descobre que a amiga deixou um veículo militar estacionado na entrada. Com alguns zumbis ainda vagando ao redor do prédio, eles têm que limpar a área antes de entrar no abrigo. E após um tempo de batalha, finalmente eles conseguem um momento de paz. As garotas vão ter seu momento de beleza, enquanto os garotos encontram armas em um armário, artilharia pesada para se protegerem. Decidindo a entender melhor a situação, eles ligam a TV e assistem uma reportagem mostrando um confronto entre policiais e zumbis. Uma mãe que leva seu filho para pedir ajuda a eles, mas é mordida pelo próprio garoto, que virou zumbi. Após isso, a polícia novamente e um grupo de pessoas que acreditam que a doença é uma conspiração dos Estados Unidos e do governo japonês entram em conflito, e para tentar amenizar a situação e controlar tudo, um policial elimina o líder do movimento, fazendo a transmissão cair. A situação parece cada vez mais desesperadora, que sentem a tensão e a incerteza do futuro iminente. No meio da noite, Shizuna estava claramente bêbada e começou a provocar Takashi e Hirano com atitudes exageradas e provocadoras. Mas não era só Shizuna que estava assim. Todas as garotas pareciam estar um pouco louconas do que o normal, se é que me entende. Depois de um tempinho, Ray e Takashi estavam discutindo, mas logo a tensão entre eles começou a esquentar. Em um momento de impulso, eles até dão uma bitoca de leves, mas o clima descontraído foi interrompido pelos latidos de um cachorrinho, que atraíram a atenção de uma horda de zumbis. O grupo olhou pela varanda e viu que ao longo do caminho as pessoas continuavam sendo infectadas. A situação era complicada porque Saeko avisou que não podiam usar armas para não fazer mais barulhos e atrair ainda mais zumbis. Entre a cena de desespero, um pai e sua filhinha aparecem tentando desesperadamente encontrar abrigo. O pai bateu na porta de um dos apartamentos, implorando para que ao menos sua filha fosse deixada entrar. Após uma insistência pelo lado do pai, a porta foi finalmente aberta. Mas para a tristeza e choque de todos, o homem tomou uma peixeirada na barriga, sendo deixado do lado de fora para ir de base. Após o fim do pai da garota, os gritos da menina atraíram ainda mais zumbis da região. Logo, Hirano, usando suas habilidades excepcionais de atirador, começou a derrubar os zumbis que estavam se aproximando da garota. Mas a situação estava se tornando cada vez mais desesperadora. Takashi e o grupo não tinha outra escolha a não ser se preparar para sair rapidamente. Enquanto Takashi pegava moto para ajudar a garotinha, todos começaram a carregar suas coisas para o veículo militar que encontraram. Chegando lá, o garoto, com a ajuda de Hirano no suporte, chega até a garotinha para ajudá-la, trancando o portão da casa e eliminando os demais zumbis. Antes de sair, Takashi deu à garotinha uma flor que colocou no peito de seu pai para prestar suas últimas homenagens, chorando pela sua perda. A rua estava agora cheia de zumbis, tornando impossível continuar no apartamento. Com a ajuda do cachorro, Takashi juntos da garota conseguiram caminhar sobre o muro para evitar serem mordidos, até que finalmente alcança o carro militar, sendo ajudado pelos outros da equipe. Com todos a salvo dentro do veículo, eles saem dali, indo até o outro lado do rio. Felizmente não haviam zumbis à vista, o que permitiu ao grupo relaxar um pouco, verificar suas novas armas. Enquanto isso, Shizuna trouxe roupas de sua amiga que poderiam ser usadas pelas garotas, já que elas estavam com roupas extravagantes. E após se trocarem e todos armados, o grupo se preparou para seguir para o próximo checkpoint, que era a casa de Saya, o local mais próximo onde poderiam buscar refúgio e planejar o próximo passo. Enquanto Takashi e o grupo seguiam em direção à casa de Saya, na maior paz e tranquilidade, uma horda de zumbis surgiu no caminho. Felizmente, o carro militar era forte o suficiente para passar por cima de muitos sem problemas. No entanto, quando chegaram a uma rua bloqueada, tiveram que frear bruscamente. Ray, que estava em cima do carro com Takashi, não conseguiu se segurar e caiu do veículo, ficando ferida. Com a situação ficando crítica, o grupo começou a usar suas novas armas para lidar com os zumbis próximos.
Hirano e Takashi começam, mas Rei estava muito ferida para conseguir sair dali. Logo, Takashi teve a brilhante ideia de usar Rei como apoio para a arma, atirando várias vezes nos zumbis, deixando a garota com dores. No início, Saya estava um pouco hesitante e covarde, mas acabou saindo do carro e se juntando à luta. Infelizmente, o número de zumbis era muito grande e a situação estava cada vez mais difícil. Takashi e Saeko decidiram atrair os zumbis para longe do grupo, mas foi meio que sem sucesso, e se vendo sem saída, Hirano tenta confortar Alice, a garotinha, mas ela lembra de seu pai, que fez a mesma coisa antes de ir de Vasco, e começou a chorar, pois quer ficar com eles para sempre. Mas isso deu tempo para um reforço inesperado chegar, com a ajuda de soldados, que acabaram sendo liderados pela mãe de Saya. A situação foi contida, e eles foram salvos, mas Takashi e Saeko tiveram que se separar do grupo e pegar outro caminho para ir para a casa de Saya. No início, eles acharam uma concessionária da Yamaha, a Yamaha japonesa lá, e encontraram um Jeep em ótimas condições e decidiram usar para avançar pelos zumbis. Infelizmente tiveram que adentrar o rio, mas devido à queda no rio, Saeko estava completamente molhada, o que deixava a situação desconfortável e também colocando sua saúde em risco. Chegando em uma ilha pequena, Saeko decidiu trocar suas roupas para um conjunto de roupas mais leves, o que acabou perturbando um pouco Takashi. Após retornar à cidade, eles encontram dificuldade e decidem abandonar o Jeep em uma fonte, entretendo os zumbis enquanto começam a derrotar eles para fugir. Mas durante o combate, Saeko ficou congelada ao ver crianças zumbis, e Takashi teve que intervir para ajudá-la. Eles encontraram um refúgio em um pequeno santuário, onde Saeko compartilhou uma história dolorosa de seu passado. Ela revelou que 4 anos atrás haviam quase eliminado um homem durante um surto de raiva e que ela tinha gostado de atacar. Agora, se lembrando disso, ela se sente culpada e perturbada. Para ajudar Saeko a superar sua culpa, Takashi a beijou, deixando ela mais confortável, se é que me entende. No dia seguinte, quando Saeko novamente estava paralisada de medo diante dos zumbis, Takashi a encorajou. Ele segurou ela e disse que a garota deveria aceitar o seu lado sombrio, se isso significasse continuar vivendo. Essas palavras restauraram completamente seu espírito de luta, e Saeko começou a destruir os zumbis com uma nova determinação. Depois de algum tempo, a dupla chega à casa de Saya e logo eles relaxam um pouco, mas após isso o grupo se reúne, pois é hora de decidir se vão ficar ali para descansar ou se aventurar novamente no mundo externo. Takashi tenta convencer Saya de permanecer no local e considera a ideia da mãe da garota de se estabelecer na casa da família como uma oportunidade de fazer do lugar uma base segura. No entanto, Saya está furiosa e ressentida, especialmente com seus pais. Ela está zangada porque eles nunca se preocuparam em procurá-la. Essa situação deixa Takashi ainda mais irritado com Saya, já que ela tem a sorte de saber que seus pais estão vivos, enquanto muitos dos outros perderam a esperança. Enquanto isso, o pai de Saya, Soichiro Takagi, aparece e executa brutalmente um dos seus próprios amigos que se tornou um zumbi, demonstrando o nível de crueldade e controle que eles precisam obter, pois o mundo lá fora já não é mais o mesmo, e se um membro da família se tornar algo assim, não é para hesitar em detê-lo. A equipe está na sacada, vendo essa cena. Logo Hirano se irrita com o grupo e sai correndo de raiva. Só que mais tarde o garoto é cercado pelos homens do pai de Saya, que exigem que ele entregue as armas dele. Hirano se recusa a entregar as armas, deixando o clima tenso. O pai de Saya aparece e questiona habilidades do garoto, e nesse momento Takashi e o grupo entram para apoiar Hirano. Logo, a própria Saya se levanta diante do pai, dizendo que foi o garoto quem a manteve a salvo esse tempo todo. A situação se torna em um confronto aberto, com Takashi e seus amigos defendendo Hirano e sua decisão de não entregar as armas. Enquanto isso, o professor Shido, que se mostrou um tirano manipulador e abusivo com os estudantes, pune aqueles que o desrespeitam. Ele agora está conduzindo os alunos com a ideia de que somente eles mesmos podem ser sua própria salvação, aproveitando a situação caótica para manipular os garotos a seguir com seus próprios interesses. Enquanto isso, dentro da casa de Saya, alguns dos moradores começaram a duvidar das intenções do pai dela. Eles acham que o Soichiro está apenas tentando manipulá-los e controlar os outros. A ideia de que os infectados são zumbis violentos é uma ilusão para eles. Mas Takashi tenta apresentar argumentos racionais, embora não consiga convencer ninguém. Eles estão tão envolvidos em suas próprias crenças
de que nada se resolve com violência que não consegue ver a realidade. E após o fim da reunião, na frente da casa de Saya, depois de uma conversa sobre os humanos que se fecharam para o que está acontecendo pelo mundo, Hirano e Saya denominam Takashi como o líder da equipe deles. Enquanto isso, Saeko está sentada diante de Soichiro, que a presenteia com uma katana rara. Ele revela que aprendeu a arte da espada com o pai de Saeko e está agora passando o presente para a filha de seu antigo mestre, sendo um gesto muito significativo, pois Saeko conseguiu identificar a espada que estava diante dela como uma espada feita há eras atrás, deixando Soichiro impressionado. Mais tarde, Rei está no quarto encostado no braço de Takashi, sentada na cama. Takashi se sente um pouco inseguro, mas quando Rei diz que está disposto a fazer qualquer coisa por ele, ele começa a sentir mais confiante. Mas os ferimentos da Rei ainda estão doloridos, então ela decide procurar a Shizuna para ajudá-la. Quando Rei sai do quarto, Saeko entra para conversar com Takashi. Tempos depois, o Sr. Shido, com o seu jeito manipulador, usa uma de suas alunas para atrair a atenção de um segurança e entrar discretamente na propriedade do pai de Saya. Mas a situação sai do controle quando Rei vê que seu professor foi aceito ali e seu ressentimento atinge o auge. Ela corre para o confrontá-lo, revelando o motivo de sua raiva. A raiva da garota tem uma razão profunda. Shido forçou ela a repetir um ano escolar, tudo porque o pai da Rei era um oficial da polícia que estava dificultando planos políticos. Rei finalmente tem a chance de enfrentar Shido, e a decisão sobre o destino desse safado está nas mãos dela. No entanto, ao confrontar Shido, Rei percebe que ele não merece ser morto, e em um momento de frustração, ele é expulso da propriedade junto de seus alunos alienados. Enquanto isso, 2 oficiais da Marinha dos Estados Unidos lançam mísseis por ordens finais do presidente. O impacto é tão grande que até mesmo os astronautas da estação espacial conseguem vê-lo. Rika, ciente da gravidade da situação, menciona que as noites a partir de agora serão verdadeiramente escuras. Ela estava conversando com sua amiga Shizuna quando a ligação é interrompida devido a um pulso eletromagnético causado pela explosão nuclear. Os computadores e os outros dispositivos eletrônicos param de funcionar, tornando a comunicação e a coordenação mais difíceis. Na propriedade do pai de Saya, o caos aumenta quando Shido estava dirigindo o ônibus e perde o controle e colide em uma barreira do local. Essa situação compromete a segurança da propriedade. Com a destruição do portão, os zumbis conseguem invadir o local e o incêndio se espalha rapidamente, e a única opção agora é fugir da vizinhança. Soichiro instrui os outros a pensarem em uma solução sozinhos. Saya não está satisfeita com a ideia de se separar, mas sua mãe a convence da necessidade dessa separação, já que ambas têm responsabilidades a cumprir. Após um adeus emocional, o grupo se dirige à garagem para tentar manter os zumbis afastados até que o carro seja consertado. Após algum tempinho, o carro finalmente fica pronto, e sem pensar 2 vezes, eles se preparam para entrar novamente na selva, deixando os pais de Saya no campo de batalha, protegendo os outros sobreviventes restantes. A próxima etapa de sua jornada é procurar pelos pais de Takashi e Rei, e depois a amiga de Shizuna. Por fim, eles pararam em um shopping, onde é a próxima jornada de aventura do grupo, encerrando assim o nosso resumo. E se já gostaram, já deixa o like e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.